Bom dia a todos. Vai estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor, né? Por isso que nós estamos aqui. Parabéns, pastor Ricardo. É sempre um prazer trabalhar com os irmãos. Sabe, irmãos, Vila São José é uma igreja privilegiada. Nós temos praticamente 3 pastores, mas durante a história desta igreja, ficamos um pequeníssimo período sem pastor. Eu acho que não chegou a 2 anos sem pastor. No passado, com todos os problemas, a nossa igreja ficou com o pastor. E é necessário que tenha. Hoje nós estamos vendo um novo tipo, que com todo respeito não concordo, né? Nós temos líderes dirigindo igrejas, mas não são pastores. E Paulo deixou claro que era para ser pastores. Não por ser pessoas diferentes dos outros, mas pelo cargo. E nós vamos ver isso. Eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias hoje. No primeiro livro de Crônicas, embora não será esse o texto que eu vou ler inteiro, mas daqui a pouco nós vamos para 2 Samuel. Mas eu vou primeiro em 1 Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15. Depois eu já vou pedir para os irmãos mudarem, mas eu quero só ler para a gente orar. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15. No verso 1 diz assim: Davi também fez para si, na cidade de Davi. Não, Davi também fez casa para si, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente, até aqui. Nós vamos orar, pedindo as bênçãos do Senhor. Vou pedir ao irmão Will que nos leve a Deus em oração, por favor. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado por essa igreja reunida. Também te agradecemos pelo pastor Ricardo, que completa seu 2º ano de ministério. Que o Senhor possa abençoá-lo nessa trajetória. Obrigado também pela igreja reunida. Abençoe o pastor Viana na ministração da tua palavra. Em nome de Cristo que oramos e pedimos. Amém. Amém. Muito bem. Como eu disse, não vou deixar os irmãos nesse texto. Esse texto vai ser a segunda parte da mensagem. Nós vamos pensar um pouco o que aconteceu aqui. O pano de fundo, anteriormente, o que tinha acontecido para a arca do Senhor não estar em Jerusalém. A arca do Senhor, na verdade, estava lá, junto com Samuel, Eli, o profeta. Quando os filisteus vêm, eles pegam a arca, eles roubam a arca. Depois Deus manda uma praga para os filisteus. Eles querem se livrar da arca. Eles se livram da arca. Eles falam: não vamos ficar aqui. Não queremos mais ficar aqui. Então, isso na época que Eli, o sacerdote, então a arca fica na casa de um homem chamado Abinadab. Este é a ideia. Fica o reinado de Davi, essa arca fica lá. Quando Davi assume o reinado, ele diz: não, nós temos que trazer a arca para cá. Vamos buscar essa arca. O lugar dela é aqui. Porque na arca tinha o quê? A presença do Senhor. Não, vamos buscá-la. E aí sim, eu convido os irmãos para mudarem um pouco desse livro. A gente vai voltar para cá, mas eu gostaria agora que você voltasse no 2º livro de Samuel. 2º livro de Samuel, capítulo 6. Esse relato também está em Crônicas, mas eu quero ler Samuel, capítulo 6. Bom, porque Crônicas eu teria que ler capítulo 13 e capítulo 15. E no livro de Samuel já tem. No capítulo 6 de Samuel, já vai contar tudo que eu quero. Já está juntando tudo que eu preciso aqui. Muito bem, achamos lá? 2 Samuel 6. Eu vou ler então. Diz aqui, olha, verso 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu
com todo o povo que tinha consigo, para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas e com saltérios e com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Então, ali, vamos ter uma ideia aqui, né? O que acontece, tinha que transportar a arca, estava na casa de Abinadab, os dois filhos vêm, Aiô e Uzá. Aiô estava dirigindo o carro, como a Bíblia nos relata, então Uzá estava na parte de trás, estava ali, levando a arca no carro com todo o cuidado. Mas os bois tropeçam ali, os bois fazem uma menção de derrubar a arca, e Uzá, eu acho que o reflexo até foi, estendeu a mão e segurou na arca. E aí, Deus mata Uzá. E a Bíblia diz que foi tão, pensa bem, irmãos, era uma procissão de 30 mil pessoas. E quando acontece isso, a ira de Deus se manifesta, Davi fica tão triste. Algumas versões dizem que ele fica nervoso ou irritado. Não, ele fica contristado, irmãos. Contristado. Ele fica oprimido. Ele fica triste, que ele até muda o nome do lugar e chama de Pérez Uzá, que é a destruição de Uzá, ou Uzá destruído, ou alguma coisa relacionada com o mal que Uzá causou. Nós vemos que a partir daí, o que eles fazem? Ele pega e fala: não, então, essa arca não vem para cá. Ela saiu da casa de Abinadab, e ela vai para outra casa de Obed-edom. Vamos continuar o texto aqui, no verso 10, de 2 Samuel 6 ainda, viu? 2 Samuel, capítulo 6, verso 10. Eu estou só continuando o texto que eu li até o 9. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, à cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Bom, então, nós vamos ver aqui que ele ficou lá, a arca ficou 3 meses. Então, Davi tentou transportar a arca, essa primeira tentativa não deu certo. Ele muda o destino, deixa ela na casa de Obed-edom por 3 meses, e aí continuamos o texto, verso 12. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. Só que agora eu vou pedir que os irmãos voltem para 1 Crônicas, porque 1 Crônicas 15, porque Samuel aqui, o escritor aqui, 2 Samuel, ele resume, e lá em 1 Crônicas capítulo 15, ele dá um pouco mais de detalhes. Vamos lá,
agora pode ir para 1 Crônicas. Você está em Samuel, vai ter Reis, depois vai ter Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15. Está aí em 15? Eu vou só lembrar os irmãos. Fica aí, hein? Fica aí, não sai daí não. Eu vou só lembrar um texto que eu li aqui. Quando Deus mata Uzá, aquele homem, filho de Abinadab, que estava carregando a arca, Davi deixa uma pergunta a ser respondida. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Como ele não sabia, ele manda para a casa de Obed-edom. Então, está ali. Esse é o melhor, né? Ele falou assim, bom, essa é a dúvida. 3 meses. Parecia óbvia a resposta, como nós vamos ver, mas foram 3 meses. Pensando. Por quê? Porque havia acontecido uma tragédia. Uma tragédia. Não era enchente do Rio Grande do Sul. Não era o terremoto lá nas ilhas da Oceania. Não, não. Deus tinha se manifestado aqui com a ira. E Davi, de certa forma, se sentia culpado. E é por isso que aí, pastor Ricardo, é a nossa responsabilidade. Não dá para dizer, olha, já que aconteceu isso, vou fazer aquilo. Davi demorou 3 meses. Por quê, irmãos? Porque aquela tragédia não poderia acontecer de novo. Então, ele tinha que pensar bem. Às vezes, pastor Ricardo, nós falhamos em alguma coisa. Falhamos. E a gente tem que pensar em alternativas até Deus mostrar para nós o que é para fazer. Mas nós temos que tomar alguma decisão. Eu vou lembrar aqui, já que o pastor Ricardo faz parte desta equipe pastoral. Ainda estamos com problema, mas até poucos meses atrás nós íamos demolir tudo. Preparamos tudo para demolir, porque havia uma determinação pública para que alterasse toda a estrutura do prédio da igreja. E nós preparamos tudo, arrumamos tudo, combinamos uma outra igreja para nos ajudar, ela nos cedeu o espaço e uma semana antes, muda tudo. Irmãos, Deus, ele tem o tempo, nós só temos que pensar. Está demorando para ter resposta, pastor? Mas calma, Davi foi 3 meses. O homem segundo o coração de Deus, o homem que pensava o que Deus pensava, o homem que sabia como agradar a Deus, ele demorou 3 meses, quanto nós. Não que ele fosse melhor que nós, sujeito às mesmas paixões, mas eu não posso me comparar com Davi. Tem jeito, irmãos. Então, às vezes, pastor Ricardo, nós precisamos de pensar. Os problemas que acontecem lá em Jardim das Fontes, o pastor trabalha lá com o Jardim das Fontes, às vezes nós temos que parar e pensar. Os problemas que aparecem no imóvel, a gente tem que mudar. Depois a gente vê que é melhor. Mas na hora a gente fala, tenho um problema. Eu preciso de mudar, e como eu vou fazer isso? Da mesma forma, foi o que Davi fez aqui. Olha, como eu vou trazer? Eu tenho um problema. Então, 1 Crônicas, capítulo 15, verso 1. E aí o cronista, daqui, ele já conta um pouco mais detalhado. Ele diz, olha, e Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então ele começa a preparar, ele já tinha resposta. Ele fala, eu já descobri, o que eu vou fazer? Eu vou preparar um lugar. Irmãos, as coisas de Deus são boas, a gente tem que fazer, mas irmãos, treinar, ensaiar, não é falta de fé. Nós temos um workshop aqui sobre isso. Ensaia, até o que vai falar, ensaia. Faz certinho lá com o pessoal lá do som. Não deixa falhar. Se falhou, prepara para não falhar de novo.
Davi preparou. Ele prepara o lugar e o que ele fala? Onde estava a resposta? Verso 2 de 1 Crônicas, capítulo 15. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para servirem eternamente. Então, meus irmãos, o que acontece aqui é que Davi achou a resposta. A falha estava na preparação do lugar. Eu não sei se ele tinha preparado da primeira vez. Eu sei que agora a Bíblia diz que ele prepara. E o lugar certo com a pessoa certa. E a pessoa certa, irmãos, para dirigir uma igreja é um pastor. Eu insisto. Eu, pastor Neil, temos insistido com isso. A igreja fica sem pastor, ela se acostuma com a liderança. Só que tem pessoas mais competentes do que o pastor. Do que aqui nós temos certeza. Que aí tem gente que prega melhor. Tem sim, irmãos, vê uma aula, tem gente que dá aula melhor que a gente. Prega melhor do que a gente. O problema é que Deus falou que não. O melhor líder, irmãos, não é o pastor. E a Bíblia diz pastor. Pastor, fazer o quê? É o que a Bíblia diz. Eu só estou aqui para obedecer a Bíblia. Foi o que Davi fez. Devia ter gente muito melhor do que os levitas? Não, devia ter. Olha os filhos de Eli. O filho de Eli era levita. Deu certo? Não deu. Olha os filhos de Samuel. Samuel, irmãos, ali, olha, aquele sacerdote. E os filhos deram certo? Não deram. Porque tinha que ser do jeito que Deus quer e não do jeito que a gente quer. É sempre assim. Quando Samuel, olha, irmãos, Davi, eu vou me colocar como eu faço no pensamento de Davi escrevendo a minha novela, tá? Estou escrevendo a novela. Estou escrevendo a novela, hein? Não está na Bíblia. Eu estou lá, Davi, o que aconteceu? Peraí, o que aconteceu? Quando precisava de um rei, Samuel bateu lá em casa. Eu sou Davi aqui no Pensando, hein? Puxa, meus irmãos eram melhores do que eu. Meus irmãos, puxa, eles eram guerreiros, eles estavam servindo o exército. Eu era um pastor de ovelhas. Sabe o que eu servia? Eu era office boy, eu ficava levando queijo para os irmãos na guerra. Só que Deus chega, olha para aqueles guerreiros e fala: não quero nenhum deles. E Deus tinha falado algo para Samuel. Não olha para a aparência, porque eu vejo o coração. Vamos ver se estamos prestando atenção aqui. Lembra dos 2 homens que levaram a arca da primeira vez? Quem era? Fala o nome aí. Lembra do nome aí? Procura aí. Aiô e Uzá. Quem eles eram? Filhos de Abinadab. Eu não está na Bíblia, eu estou pondo o pensamento na cabeça de Davi. Tá? O Elton quer fazer recorte aí, não fala essa parte. Olha, eu estou aqui como Davi. Bom, essa moçada aí ficou 3 meses com a arca. Poxa, e Deus abençoou a casa deles. Qual o melhor? Tem que ser eles. Eles sabiam do que estava fazendo, conviveram. E Abinadab era um homem respeitado, porque a arca não ia para lá de qualquer jeito. Por que escolheram? Porque ele era uma pessoa de bom testemunho. Claro, tem que ser eles. Esses são os melhores. Só que Davi agiu da mesma forma que Samuel da primeira vez. Quando olha o filho mais velho de Jessé, fala: é esse. Deus não é. Mas esse é o guerreirão, olha o tamanho, luta tudo contra a arte marcial aqui, ó. Não luta, hein? Tô brincando, hein? Não lutava jiu-jitsu, nem Muay Thai. Se tivesse que lutar, era Krav Maga, que é a luta lá dos coisas. Mas não lutava, ainda que não tinha. Mas vamos imaginar, olha, era esse. E Deus fala: não é esse. Não é o mais forte, não é o mais bonito, não é o mais alto. Não é o mais habilidoso. É o mais fraco. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, vai dizer: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. E ele fala ainda em Coríntios que Deus escolheu as coisas vis deste mundo para envergonhar as que são melhores. Então, nós, pastor Neil,
pastor Ricardo, nós não precisamos de ser os melhores. Só precisamos de ser aqueles que Deus capacita. Só isso. Só isso. Irmãos, eu sei que é bom a gente ouvir aqueles pastores palestrantes, né? Eu e o Ricardo já fomos pregar lá. É muito bom, você prega, falta o pessoal aplaudir, ficar tudo feliz, só que depois você vai embora e os problemas ficam com o pastor lá. Oh, aquele pastor Ricardo é que prega, hein? Mas quem resolve os problemas é quem ficou lá, ó. É o Fabiano, é o Toninho, é ele que... Os pregadores vêm e fazem aquele negócio, que lindo, né? Cadê vocês do grupo de louvor? É bom ver o pessoal da Vineyard aqui, faz, que legal. Só que quem vai cantar aqui é vocês. É vocês que Deus escolheu. O problema deles é que eles são bons. Eles vêm, ensinam e vão embora, e a gente fica aqui. É assim que Deus age. Então, o que ele faz aqui? Volta lá, vamos voltar. 1 Crônicas, você está em 15 comigo? Vamos então para o verso 11. O que Davi faz? Como que ele faz? Lembra que a resposta foi, só pode ser, no verso 2, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. Verso 2, de 1 Crônicas 15, tá? Agora, em 1 Crônicas 11, depois que ele dá uma lista de pessoas, ele no final diz assim, e chamou Davi os sacerdotes, Zadok e Abiatar e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab. Legal. Ou Aminadab, não é Abinadab, Aminadab é outro. Aí você pensa, bom, chamei os levitas, resolveu. Não. A arca de Deus vinha. Ele prepara o lugar, ele chama os levitas, mas lembra de uma coisa? 1 Crônicas 15, que eu estou lendo, hein? Lembra de uma coisa? Deus, a morte de Uzá tinha sido tão grave, que criou uma espécie de feriado nacional, Pérez Uzá. A gente não quer que isso se repita. Era um memorial. Não quero que isso se repita. Então Davi prepara o lugar, chama os levitas, mas ele quer checar se os levitas estão certinhos ainda. Não basta ser levita, hein? Não basta ser pastor, pastor Ricardo, não basta ser pastor, pastor Neil. Não basta ser pastor, espelho. O que ele diz no verso 12? E disse-lhes, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado, porquanto vós não a levastes pela primeira vez. O Senhor nosso Deus fez ruptura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Resposta do verso 2 é essa. Como trarei a arca do Senhor para cá? Verso 2, perdão, 2 Samuel 6:10. Resposta, só os levitas. Davi tinha achado a resposta. Não era porque ele não tinha escolhido os melhores, não. Não é porque ele tinha feito o melhor de si, também não, porque ele colocou carro de boi bonito, tinha um monte de coisa boa lá, mais seguro, mas não era segundo as ordenanças. Nós encontramos aí, vocês encontram, principalmente agora com a internet, pastores que pregam e são mais bem preparados do que nós três juntos, certeza. O problema é, segundo as ordenanças, não se iludem, irmãos. Palavra bonita cabe na boca de político. Nós só temos que agir segundo as ordenanças. É isso que o pastor tem que fazer. Foi isso que Davi falou. O que precisava era segundo as ordenanças. E o que eles fizeram? Verso 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. Irmãos, a arca, ela tinha argolas de ouro, tinha varais recobertos de ouro, e era para colocar as arcas nos varais e levar aqui. Mas no carro não era melhor? Era.
Mas no carro não era mais bonito? Era. Mas não seria bom, olha, pensa bem, quando o atleta chega, não vem passeando no carro de bombeiro, não seria melhor? Seria. O problema é que não era segunda ordenança. Acabou. Esse era o problema. Então, nós aqui, irmãos, eu, pastor Neil, e agora principalmente o pastor Ricardo, e em Jardim das Fontes, que em breve será uma igreja separada, independente. Irmãos, tem que fazer do jeito que Deus falou, só. É só isso. Mas eu achei um jeito melhor. Não adianta. Tem que ser do jeito que Deus ordenou. Eu vou falar do Ricardo e vou chamar vocês do louvor junto. Nós aprendemos muita técnica, mas nós sabemos que o verdadeiro louvor vai vir do coração. Cuidado, os instrumentos precisamos de coordenar tudo, mas se não tiver coração, faremos um louvor hipócrita. Se eu, pastor Neil, pastor Ricardo, não tivermos coração, faremos uma pregação hipócrita. Nós podemos ser bons teólogos e péssimos pastores, porque o teólogo não tem que ter coração, é técnica. O pastor Ricardo estudou teologia, 3 anos aí, ou 4. O professor explica certinho, irmão, certinho, não tem dúvida. O que é pós-milenismo, pré-milenismo, o que é milênio, o que é tribulação, ele explica, ótimo. O problema é, tem coração? Dele nós não interessamos para a nossa igreja. Então, ali, irmãos, lá, Jardim das Fontes principalmente, o mais importante é cuidar do coração. E o pastor Ricardo vai fazer isso, cuidar do coração. Tem cuidado, pastor, é bom, mas cuidado do coração. É isso que tem que fazer. Porque o Senhor Deus, Ele vai capacitar as pessoas. Irmãos, olha, não se preocupe, a arca do Senhor é onde estava a presença do Senhor, né? E eu vou fazer uma analogia aqui, que a arca do Senhor a gente pode colocar como igreja. É uma analogia, não me bate por heresia não, mas por quê? Porque se a arca do Senhor era onde estava a presença do Senhor, e Jesus falou que Ele deixaria a sua igreja, e onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele estará. Então, irmãos, se compare à arca do Senhor, porque nós falamos, né, nós cantamos, o Espírito de Deus está aqui, não é verdade? Então, se nós pensamos assim, Deus vai capacitar e exigir detalhes. Por quê? Quando foi fazer a arca do Senhor, foi fazer o tabernáculo, vamos pensar no tabernáculo, Deus colocou o espírito de sabedoria nos homens. Quando foram fazer a roupa de Arão, Deus colocou o espírito de sabedoria nos homens que foram fazer, nos alfaiates. Quando preparamos, ou quando aceitamos um pastor, como foi o pastor Ricardo, nós cremos que Deus o capacitou, com detalhes. Não de qualquer jeito, com detalhes. Veja a roupa de Arão. Ele faz detalhes, olha, eu quero que faça desse jeito, e eu vou dar sabedoria para que ele faça direito. Então a nossa oração, no caso agora para o pastor Ricardo, falando dele, nós temos que orar para que Deus dê a sabedoria, para que ele faça os detalhes, os filigranas, né, o nome, eu com as palavras velhas aqui. Filigrana é um detalhe, irmão. Quando fala cheio de filigrana, é cheio de detalhe. Filigrana é um detalhe na arquitetura. Aí o Will, depois vocês perguntam para ele que ele deve saber isso aí. Mas olha, filigrana é isso, é um detalhe. É você ver detalhes. Tem ele, tem Priscila, tem Jonathan. Depois eu vou perguntar para vocês. Mas aí é que vocês estão engenheiros, são arquitetos, mas devem saber, porque senão... Mas vamos lá. Irmãos, tenha sabedoria. Então, Davi preparou um lugar... Davi colocou a pessoa certa, e Davi falou, santifica, porque não basta ser a pessoa certa. E vamos fazer do jeito certo. Nada de carro de boi, nos varais. Nada dos homens que mais conheceram a arca de perto durante 3 meses, porque lembra, o povo tinha ficado 40 anos longe da arca, hein? Então, aqueles homens tinham ficado 3 meses, eles sabiam. Elas mintam, eles tinham ficado 40 anos. Abinadab, não, 3 meses, era Obed-Edom, não, eles estavam lá há muitos anos, eles conheciam a arca. Não servia, tinha que ser os levitas do jeito de Deus. E agora você pode sair desse texto do Antigo Testamento, eu vou terminar lá no Novo. Vamos para Tito. Abre lá em Tito, pode sair de Samuel, pode sair de Crônicas, vamos para Tito.
Só corrigindo então, Abinadab tinha ficado anos, não só 3 meses. 3 meses foi Obed-Edom, tá bom? Mas não interfere no que eu quis dizer. Os filhos Aiô e Uzá sabiam, conheciam a arca. Mas vamos lá para Tito, capítulo 1. E aí vem o apóstolo Paulo. Fala para Tito o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Vamos pegar a minha analogia ali, ó, igreja como sendo a arca, sendo o lugar de Deus. Paulo preparou um lugar, tinha uma igreja. Ele fala, e agora? E agora põe a pessoa certa aí, hein? Põe alguém como se fosse um levita para carregar a arca. Alguém que vai levar a igreja nos ombros, pastor. É bom ter carro de boi para levar a igreja, hein? Só que Deus não quer. Sabe o que Deus quer de mim, de você, do Neil? Que a gente pega os varais e puxe no ombro. Quando tiver que subir o morro, sobe no ombro. E como é que vai ser? Ó, quem está em cima, cuidado para não derrubar aqui atrás. Eu levanto mais aqui para você ficar... Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque nós vamos carregar no ombro. E é isso que Paulo está falando. Você vai carregar no ombro, hein? Estabelece os presbíteros ou pastores, que na minha analogia, na minha comparação, é como os levitas. E daí ele fala, santifica também, assim como Davi falou para santificar. Santifica. Como que é a santificação? Ele estabelece critérios de santidade. O que ele diz? Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, e o Ricardo agora cada vez tem mais filhos, filho dele, vai ver que hoje eu tirei uma foto, tinha uma turma, ainda faltou o Thierry ainda, hein? É muito filho aí que o Ricardo tem, amém, que tenha filhos fiéis. Vocês, filhos aí, tem que dar exemplo ao seu pai aí, olha. Tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. E agora o versículo, que eu vou parar, pastor Ricardo, que eu vou lhe dizer, que eu acho que é o que resume tudo. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus. Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E agora, eu vou parar em 2 versículos, no finalzinho já. Primeiro, verso 7. É necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus. Irmãos, mordomo é administrador. A palavra mordomo vem de oikonos, lá, cadê o irmão Osdônio, né? Aquele que gosta de economia, os economistas aí. Economia vem dessa palavra, sabia? Oikono vem de mordomo, o maior da casa. Você quer saber o que é um mordomo? A sua ideia talvez seja aquele homem de fraque, com a bandeja na mão e luva branca. Não, não. Quando você quiser saber o que é o mordomo, lê a história de José lá em Gênesis. Ele era o mordomo. Aquele era o mordomo. O que era? Debaixo do dono, é ele que manda tudo. O dono não quer nem saber. Então, mordomo, irmão, é isso. Você vai dar conta. E quando José, o exemplo de mordomo, foi tentado, ele disse, eu não posso pecar contra Deus. Essa é a ideia do mordomo. Então, o mordomo é o maior da casa, é o gerente, e ele tinha que ter uma classificação. Lá no Antigo Testamento, era o levita, eles tinham que cuidar. No Novo Testamento, é o pastor, ele tem que cuidar. Tem a sabedoria na escolha do pastor, porque ele tem que cuidar. É isso que ele vai fazer. E aí? Lembra que Davi falou? Fica em Tito aqui, hein? Não precisa de sair de Tito. Eu vou ler para você o texto que foi a base de hoje, mas eu vou voltar. Olha. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente.
1 Crônicas 15:2, volta para Tito. O serviço dos levitas era eterno. Irmãos, eles foram estabelecidos como mordomos lá no tempo de Moisés. Já estamos com Davi. Então, já passou o Êxodo, 400 anos. Estava lá, né? Depois, ali que Deus deu, depois vem todo o período de Juízes. Aí começa o período de Davi, de Saul e de Davi. Então, já se passaram séculos aqui. Então, alguém tinha que ter explicado para eles como funcionava. Ou pelo costume, mas eles tinham que saber, porque já não tinha mais Moisés ali, fazia séculos. Nós também não temos mais Cristo agora nos ensinando diretamente. Por isso que Paulo diz aqui, agora no título que vocês estão, Tito 1:9, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. Aí, irmãos, os levitas tinham que treinar, estudar, santificar. O pastor tem que treinar, estudar, santificar. Tudo é como um levita. Por isso que diz aqui, olha, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso. É uma palavra que eu tive dificuldade de engolir. Está na Bíblia. É cheio de poder, é isso mesmo. Irmãos, olha, nós temos que orar para que o pastor Ricardo seja poderoso. Puxa. E aí o que é poderoso? É alguém revestido de poder, de dínamos, de dinamite. Para que ele é poderoso? Ele não pode ser poderoso para oprimir as ovelhas, porque Pedro diz para você não oprimir as ovelhas. Ele tem que ser poderoso para admoestar. Sabe o que é admoestar? É avisar, exortar, orientar. Sabe aquele aviso da mãe? Menino, já te falei. Estou te avisando. Isso é uma admoestação. Admoestar com a sã doutrina. Por isso que o pastor, ele se prepara com a Bíblia, somente com ela. É aqui que ele se prepara. Para quê? Como para convencer os contradizentes. Então, duas coisas que ele tem que saber: orientar o seu rebanho de como seguir a boa doutrina e defendê-lo das heresias. No Antigo Testamento, a presença dos levitas já faziam isso. Sabe? Quando Davi fez do jeito certo, a arca foi para o lugar certo. Pastor Ricardo, quando nós fazemos do jeito certo, a igreja vai para o jeito certo. E quando o pastor faz do jeito errado, infelizmente, as igrejas desviam, porque vão do jeito errado. Então, o meu conselho para você, pastor, encerrando, que serve para mim, para o pastor Neil, é: não vamos levar a igreja no carro de boi. Nós vamos levar a igreja nos ombros, nos varais, do jeito que Deus mandou, seguindo ou retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que nós, você, pastor Ricardo, o pastor Neil e eu, sejamos poderosos para duas coisas: admoestar e orientar o rebanho e defendê-los das heresias. Feliz aniversário, meu pastor. A gente tem observado o pastor há 2 anos e, graças a Deus, a gente tem visto aí em Jardim das Fontes e até aqui, na viagem missionária, o zelo do pastor em evangelizar e manter a sã doutrina. Continue assim. Os cantores, eu peguei no pé do grupo de louvor, mas é porque eu gosto de vocês, né? A gente tem aí os levitas, né? Vocês não são levitas, né? Vocês sabem que eu sou levita porque canto, irmão? Sai dessa. Não ofende os levitas, não. Levita é o pastor Ricardo. Tem que levar nos ombros. Isso que eles têm que fazer. Mas se vocês do grupo de louvor quiserem ser levitas, tem que cuidar do templo. Pode limpar o banheiro depois, que a gente agradece. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelo pastor Ricardo na nossa vida. Te agradeço, Senhor, porque ele é fruto da tua misericórdia. Porque o Senhor o escolheu. E, Pai, nós lembramos aqui, quando ele quis sair, o Senhor não deixou fora por muito tempo. Assim como a arca ficou fora, mas tinha o seu lugar, ele também tinha o seu lugar. E o Senhor o trouxe de volta. Obrigado por tua misericórdia nesse aspecto.
Obrigado por tua misericórdia em abençoá-lo no trabalho. Que ele possa ser sempre um mordomo fiel que retenha a fiel doutrina. Nós pedimos isso em nome daquele que nos deu todas as coisas, em nome daquele que conquistou tudo, em nome daquele que nos faz alegres e dispostos a trabalhar. Porque oramos em nome daquele que morreu por nós, oramos em nome de Jesus. Amém.